Agora, no Rádio Câmara, entrevista. No estúdio do Rádio Câmara Online para a entrevista do dia, recebemos hoje o vereador Doutor Alceu. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Márcio. É um prazer. O senhor preside a Comissão Especial dos Centros Comunitários, que tem como membros os vereadores Arnaldinho e Nelsinho Bombeiro. Sim. A comissão já entrou na reta final dos trabalhos, já sabemos que um relatório está sendo elaborado, em breve será apresentado ao plenário, mas é possível adiantar aqui para a gente algumas conquistas obtidas? Sim, sem dúvida. É bom dizer, já para início do nosso bate-papo aqui, que a intenção principal dessa comissão era conhecer a estrutura dos centros comunitários, como estão, se tem diretoria, a parte jurídica, né? A gente tinha essa intenção para levar para a Secretaria de Participação Cidadã uma ideia de participação entre a Prefeitura e os centros comunitários, porque hoje em dia os centros comunitários eles não têm essa ajuda da prefeitura, nem pode. Se às vezes algum presidente de bairro pede pra gente fazer uma limpeza lá, não pode, né, porque pode dar problema, a prefeitura não pode atuar. Então a gente gostaria de fazer essa parceria entre a prefeitura e os centros comunitários. A princípio, visitamos a secretária Edna Flor, né, que é a secretária de Participação Cidadã. Ela gostou dessa ideia de participação, de parceria, né, entre a prefeitura, né? Porque, às vezes, conversamos com a secretária de Cultura, Tatiesa, ela disse da ideia de levar balé, a dança para os bairros. Secretaria de Esporte tinha ideia também de levar os jogos para os bairros, o futebol, enfim, né? Então a gente precisava de ver cada centro, qual seria a estrutura. Mas para isso precisaria de uma parceria. Então a ideia principal foi essa. E o objetivo foi, então, alcançado. Então, mas o que eu quero dizer é que aumentou, sabe? A gente foi em vários lugares e conseguimos mais coisas. Foi além do que a gente estava esperando. Além das expectativas da comissão. Porque a ideia era, por exemplo, a Secretaria de Saúde ter um local para levar uma vacinação, por exemplo, né? A cultura levar alguma dança, alguma coisa de cultura. A ideia principal seria essa. E a prefeitura, em contrapartida, poder ir lá fazer um concerto, uma pintura, alguma coisa. Atividade. Ajudar também, então seria a contrapartida da prefeitura e usar os centros comunitários que estão esparramados na cidade. A ideia era essa. Mas fomos chamados lá no Senac, por exemplo. O diretor do Senac disse que tem uma vontade de levar cursos gratuitos nos bairros. Já foi uma coisa bem bacana. E isso é possível por meio dos centros comunitários? Sim, é possível, mas ele disse que precisaria estar regularizados, com a documentação em dia, com CNPJ. E nós percorremos os 22 centros comunitários existentes e vimos que isso aí não é uma realidade, né? Os que estão em funcionamento, poucos tem a documentação em dia. Por exemplo, o CNPJ, nenhum está ativo porque precisa de apresentação de imposto de renda. Não tem feito, né? Alguns anos atrás, esses presidentes recebiam uma ajuda de custo para a manutenção dos centros comunitários. Hoje não. Então, muitos estão abandonados, como lá no Jussara está abandonado, lá no Hilda Mandarino, caiu o telhado. Então tem esse do Jussara que eu disse, inclusive precisa demolir, tá? A casa está muito ruim. Então são centros comunitários que não tem como utilizar. Do Umuarama, tem uma casa que começaram a fazer e não terminaram. Por outro lado, tem o do Alvorada, que tá bonitinho, tem um salão de festa maravilhoso, lá tá tendo aula para os meninos de xadrez e damas, sabe? Tem umas atividades, então a gente tem percorrido. Do Monte Rei, não tem diretoria, tá parado, mas tem um salão enorme de festa. Então a gente está conhecendo esses trabalhos. E agora como é que fica, vereador, essa questão da regularização, né, desses centros aí que não estão regularizados, muitos inclusive abandonados? É a prefeitura que vai tomar conta disso? Não, nós tivemos uma outra ideia. Fugiu um pouquinho, como eu disse para você, né, da ideia principal que era do centro. Nós começamos a agregar outros fatores. Por exemplo, nós entramos em contato com o pessoal da OAB para ver a parte jurídica, o pessoal do Conselho de Contabilidade para ver essa parte de documentação. Então vão ser voluntários também que vão ajudar. Acabamos indo lá na Samar também. Para você ver, foi coisas que saíram foram agregando, né? Na questão da água. Porque o centro comunitário, outro dia uma senhora de um centro comunitário do Vilela, que é Nadir Grotto, reclamou que lá veio 1.000 e poucos reais de água, né? Sendo que eles têm condição e direito de ter a taxa social, que diminui em 80% o valor
que seria pago lá. E Márcio Saito, lá do DAIA, nós fizemos uma reunião com ele lá e eles publicaram, inclusive, já a lei que dá esse desconto para os centros comunitários. Então, as expectativas do trabalho dessa comissão foram superadas e tudo em benefício da população, da regularização e utilização desses centros comunitários como deve ser, né? Sem dúvida. Hoje em dia, os centros comunitários, os que estão em atividade, é com muita boa vontade das pessoas que estão ali na administração, cuidando do centro. Né? Porque não tem nenhum tipo de ajuda do governamental, da prefeitura, do executivo, nenhuma. É do pessoal mesmo que tira o dinheiro do bolso para pagar a luz, para pagar a água, para limpar. Então está sendo muito dificultoso. Para encerrarmos a entrevista, o senhor também faz parte da Comissão Especial da Zona Azul, que está na fase de elaboração de relatório com sugestões para envio à prefeitura. Quais os principais apontamentos que estão sendo feitos sobre o estacionamento rotativo da cidade? Bom, uma das reivindicações é em torno da Santa Casa. Nós estivemos lá também e vimos que as vagas de deficientes e de idosos, que seriam as prioritárias, né, estão num local mais afastado, atrás da Santa Casa. Então essa foi uma das reivindicações, nós já apontamos também, para que essas vagas sejam colocadas em lugares estratégicos, mais fácil para quem precisa de utilizá-las, né? E as vagas pagas, mais trocar, né? Inverter. A questão também de idoso e deficiente no centro da cidade foi uma das questões que nós recebemos indicações, por conta que essas vagas não são fiscalizadas. Então as pessoas que utilizam param lá e ficam o dia inteiro lá, né? Não tem, né? Então foram essas questões que foram mais pontuadas na questão da Zona Azul. Esse relatório vai ser entregue antes do término do contrato com a Araparque. A previsão, nós tínhamos uma previsão anterior que ela já ia ser entregue, mas por conta dessa prorrogação que houve, nós também tivemos a oportunidade de trabalhar mais, mas vai ser entregue logo, já está em finalização. Está certo, obrigada pela presença, obrigada pela entrevista, doutor Alceu, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu agradeço.